A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 20. Nós vamos ver aqui que o Senhor estava em Jerusalém ensinando no templo e evangelizando, falando do amor de Deus. Só que os fariseus, os escribas, os anciões, eles ficavam tentando Jesus a todo momento para tentar pegar Jesus em alguma coisa para que eles pudessem acusar Jesus, né? Eles estavam com muita raiva de Jesus. E eles falam assim para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? E aí Jesus fala: se vocês me responderem com que autoridade João o Batista batizava, eu respondo para vocês. E eles conversaram entre si e falaram assim: ó, se a gente disser que foi na autoridade de Deus, ele vai falar: por que vocês não creram? Se a gente disser que foi na autoridade do homem, e a multidão está ali, eles vão querer nos matar, porque eles consideram João como um profeta. E eles responderam para Jesus: não sabemos com que autoridade ele batizava. E Jesus falou: então eu não vou responder para vocês também com qual autoridade eu faço isso. Olha o nosso mestre, que maravilhoso. E em seguida Jesus já dá um ensinamento, ele fala sobre a parábola dos lavradores maus. Essa parábola, irmãos, Jesus fala que um homem tinha uma vinha e ele arrenda essa vinha para lavradores. E ele vai para outro lugar, viaja, né, sai e deixa a vinha ali. Chegando o tempo de dar o fruto daquela vinha, ele manda os seus servos ir buscar esses frutos. Só que os lavradores maus não querem entregar os frutos. Eles açoitam os servos desse senhor e mandam eles embora vazio. Esse senhor, o dono da vinha, ele manda ainda mais 2 servos, né? E da mesma forma eles fazem. Tem um que ele até mata. Aí ele fala assim: não vou mandar o dono da vinha, vou mandar meu filho amado. Talvez eles me respeitem através do meu filho. E ele manda o filho, só que o que os lavradores maus fazem? Matam o filho e jogam para longe da vinha e falam: certamente ficaremos com toda herança, né? E depois o dono da vinha, vendo isso, que tudo isso aconteceu, ele voltou e exterminou todos aqueles lavradores maus, matou a todos, não perdoou ninguém. Então, os fariseus perceberam que Jesus estava falando isso a respeito deles, porque o Pai, ele enviou o seu Filho amado. E Jesus já estava profetizando, né, que ele seria morto, que eles não amariam, que eles queriam ver a maldade, eles queriam ficar com a vinha, sem ser deles. Olha só, né, que mistério. E aí, aqui no versículo 17 diz assim: a pedra que os construtores rejeitavam, esta veio a ser a principal pedra angular. Gente, eu dei um estudo sobre isso. Depois vocês procuram aqui um vídeo sobre a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Quando a gente fala numa construção, a pedra angular é a pedra principal que vai dar todo o suporte para aquela construção ser erguida, para suportar todo o peso. E o que cair em cima dessa pedra vai ser destruído. Gente, é muito forte. É muito forte. Jesus é a pedra angular. A pedra que foi rejeitada. Ela foi transformada em pedra principal da nossa vida, onde a gente constrói a nossa vida sobre a rocha. É isso. Aí Jesus vai explicar também sobre a questão dos tributos, por quê? Aí os fariseus, eles tramaram, eles falaram assim: vamos fazer alguém se passar de um dos servos do Senhor justo e fazer umas perguntas para ver se a gente pega Jesus. Aí eles mandam esses homens questionarem Jesus. Aí esses homens chegam e falam: olha, Senhor, eu sei que tu és bom, que o Senhor não vê a aparência do homem, o Senhor trata todos iguais. Eu quero saber uma coisa: é lícito pagar tributo a César? Jesus, já conhecendo a maldade dele, disse assim: me dê aqui uma moeda. Ele pegou uma moeda e mostrou: de quem é esse rosto? Eles disseram: de César. Aí Jesus falou: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus já calou eles assim na sabedoria, eles ficaram admirados com aquela resposta.
E não contentes, os saduceus, que eram já outro grupo religioso, os saduceus, eles eram ricos, ativamente políticos, muito poderosos, tá? Eles achavam que eles eram de origem do sacerdote de Davi, tá? O sacerdote era o sumo sacerdote Zadok, tá? Eles achavam que eles tinham uma linhagem diferenciada, que eles eram privilegiados. Só que eles acreditavam mais no Pentateuco, que é nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição. Eles tinham ali uma heresia. Eles pegaram, né, o que o Senhor deixou e transformaram uma heresia. Olha como Jesus fala com eles. Eles chegam para tentar Jesus e falam assim: mestre, foi falar com Jesus através de uma história. Jesus é craque em parábolas. Eles vêm com uma história. Olha, havia uma mulher, que essa mulher se casou com um homem. Esse homem não deixou filhos e ele morreu. E ela vai se casar com seu irmão. E isso vai ocorrendo até ela se casar com 7 homens. E nenhum deles ela teve filho. Ela foi ficando viúva de um por um. Quando foi o último, ela morreu. E na ressurreição, quem será seu marido? Olha a pergunta que os saduceus fizeram para Jesus. Jesus já dá uma resposta e fala para eles assim: nesse mundo vocês casam e dão em casamento. Mas aqueles que forem dignos de entrar no reino dos céus, de entrar nos céus, esses não se casarão nem darão em casamento, serão como anjos. Olha Jesus acabando com a crença deles. Serão como anjos. Assim como está escrito em Moisés, quando Moisés chega na sarça e diz assim: Senhor, tu és o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Olha só, ele fala assim: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então eles ressuscitaram. Ele acabou ali com a crença dos saduceus que não existia anjo, que não existia ressurreição. Olha a resposta que Jesus deu. E eles ficaram admirados. E diz aqui que daquele momento em diante os saduceus não ousaram fazer mais uma sequer pergunta para Jesus. Esse é o nosso Deus que responde com a verdade, que traz a verdade que liberta. É isso que o Senhor quer trazer para a sua vida nessa manhã. A verdade, que é a palavra de Deus, que você se encha dessa verdade. Em seguida, nós vamos ver que Jesus chama os fariseus e fala para eles: olha, vocês falam que eu sou filho de Davi, mas como pode eu ser filho de Davi se em Salmos ele me chama de Senhor? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está dizendo que ele é acima de Davi, e ele é mesmo. Ele é maravilhoso, e o povo não suportava ouvir isso, né? Os fariseus, os anciões, né? Em seguida, Jesus vai ainda falar mais sobre eles e fala assim: olha, cuidado, cuidado, meus discípulos, guardai-vos dos escribas, porque eles gostam de assentar nos primeiros lugares, porque eles gostam de aplausos, porque eles querem ser os primeiros nas sinagogas, porque eles esmagam as viúvas, eles roubam as viúvas e querem fazer orações gigantescas para compensar isso. Eu vos digo que eles sofrerão um juízo ainda maior. Olha o que o nosso Deus está nos ensinando, que não adianta sacrifício se não tivermos amor. Não adianta de nada. E que você tenha amor pelo seu próximo, que você possa entender que o Senhor fez um plano perfeito para a sua vida. Não desista de viver, não desista dos seus sonhos. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque o Senhor como seu melhor amigo e você vai ver como a sua vida vai mudar. Então, que Deus possa abençoar o seu dia, em nome de Jesus. Amém.